(18 de janeiro). Eu o estou guiando pela estrada alta, mas nela há descidas e subidas. Ao longe, você vê picos cobertos de neve brilhando contra o sol. Sua vontade de alcançar aqueles picos é grande, mas você não deve pegar atalhos. Sua responsabilidade é me seguir, permitindo que eu guie seu caminho. Deixe que a altura o atraia, mas permaneça perto de mim. Aprenda a confiar em mim quando as coisas dão errado. Seus problemas cotidianos enfatizam sua dependência em mim. Aceitar as provações com fé lhe rende bênçãos que sobrepujam todas as dificuldades. Ande de mãos dadas comigo ao longo do dia. Eu planejei com amor cada centímetro do caminho. A confiança não se abala quando a estrada se torna rochosa e íngreme. Sinta a minha presença e segure com força a minha mão. Juntos conseguiremos. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, acalmar nossa mente e focar aqui no agora, no nosso Evangelho. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui reunidos no nome dEle, e agradecer a toda a espiritualidade que nos inspira e nos orienta neste momento, nesses 30 minutinhos que temos. Muito obrigada, Pai, por estar conosco. Que esse Evangelho possa ser uma luzinha a se acender no lar de cada um e que possa se propagar onde quer que precise, onde quer que se faça necessário, Pai, que essa luz se faça presente. Não importa onde quer que pessoas estejam precisando, em lugares, enfim, hospitais, lares, que a sua luz, Pai, se faça sempre presente. Agradecemos por estar aqui reunidos mais uma vez e que possamos ser inspirados a continuar trabalhando no bem, a continuar seguindo esse caminho da caridade, da benevolência, sempre tentando trazer ao máximo todos esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, amando, em primeiro lugar, o Senhor e aos nossos próximos como a nós mesmos. Muito obrigada por tudo. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levante seu dedinho. Quem gostaria de ler o Evangelho? Vou escolher, se ninguém levantar a mão. Lívia! Márcia! Deixa a Márcia. Bom, então vamos lá. Capítulo 7, item 11. O orgulho e a humildade. Capítulo 7, item 11. Foi? Então, vamos lá. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me a favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos
que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes tira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, e ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos? Gente, lembrei até de uma passagem que Herodes, ele dava, determinado tempo, ele dava cestas básicas aos pobres. Mas aí ele fazia aquela festa, aquele adorno para poder se aparecer, né? E aí ele dando as cestas, os soldados separando as cestas, e cada pobre que vinha pegar as cestas, que beijava a mão dele agradecendo, ele limpava a mão, sabe? Assim, ele limpava a mão, passava o troço, ficava assim, limpava na roupa, e ele fazia na frente das pessoas. Chegava a ser até engraçada a cena, né? E aí se repetia. E ele tinha mania também de quando ele ia andar pela cidade, ele mandava um soldado na frente, um soldado não, um pau-mandado dele que fazia o serviço sujo. Mandava dar dinheiro para os pobres lá, aí falava assim, ó, aproveita e bate uma palminha quando Herodes passar, para bater palma. Aí eu fico lembrando dos comícios, né? Muito engraçado. Vamos lá. Deus, pois que dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos. Vã utopia de pseudofilósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se lhe assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás a química, porém ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o senhor e de um escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia, e esse mesmo a quem hoje desprezas, são eternas as riquezas, não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo.
sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os seus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Para aí. Tá? Porque é grande, né? Então, vou parar aqui. Bom, eu achei interessante o início desse texto, que o Espírito que está enviando, né, essa mensagem, né, Lecordier, Constantina, 1863. Ele colocou que a gente tem um presente divino de estar nos esclarecendo isso, né? E é um presente a gente estar lendo isso com a toda humildade que foi permissão de Deus, ele dá essa informação e a gente tem que trabalhar a nossa humildade, né? E não deixar que o contrário de humildade é o orgulho, né? E não deixar que o orgulho tome conta dos nossos sentimentos. Orgulho em relação a tudo na nossa vida. Porque bem se sabe que a espiritualidade já existia e a reencarnação e a ressurreição já existia na Idade Média. E isso foi abafado pelas religiões que queriam dominar o povo, né? Mas, quando Jesus veio, se falava de reencarnação, de espiritualidade e de merecimentos, e de que as pessoas, o que passavam aqui, era determinação do céu. Então, se tinha aquela ideia de que, por exemplo, as pessoas são pobres porque elas são pobres com a permissão de Deus, e eu não tenho nada a ver com isso. Se eu nasci rico, nasci na nobreza, né? Eu não tenho nada a ver com os pobres, porque Deus permitiu isso. Então, era essa mentalidade que se tinha, né? E que ainda nós carregamos, nós que eu digo, a humanidade, né? Que ainda nós carregamos essa mentalidade. Sim, com certeza, tudo tem a permissão do Senhor e tudo está engendrado na espiritualidade. Mas não é por isso que nós, cada um, na sua individualidade, vai endurecer o coração e não vai praticar o quê? As virtudes, né, que Jesus ensina, como a humildade, né? E também em relação de nós acharmos que somos melhores que os outros, por causa de uma posição social ou porque estamos numa fase material melhor do que o outro, ou um emprego melhor do que o outro, enfim, né? Ou porque a gente acha que está estudando e está numa religião que esclarece que a nossa religião é melhor do que a outra, porque, na verdade, o mais importante, né, disso tudo é a nossa espiritualidade, é o que se faz em nós do aprendizado. Porque eu posso estar em qualquer lugar, mas o que isso está trazendo de bom para mim? O que isso está trazendo para poder eu desenvolver as virtudes que vêm do céu, né? Então, é interessante que esse espírito faz essa observação no início do texto aqui, e a gente está... E ele pede que ele auxilie a nós nessa mensagem com humildade de fazer a gente entender o que ele quer dizer, né, com esse texto, que é bem extenso, né, essa parte que ele fala. E que o Cristo, ele mostrou a humildade dele, ele mostrou a humildade lavando os pés dos apóstolos, ele mostrou a humildade dele se desculpando quando ele, em algum momento, ele se destempera,
ali. Ele mostrou humildade aceitando a ajuda da pessoa para carregar a cruz quando ele caiu no chão. Então, ele, em todo momento, ele mostra a humildade dele, né? E ele é muito grande, né? Ele é muito grande para poder, por exemplo, no caso, né, ele tem todas as qualidades e tudo para ter orgulho e não tem, e é humilde, né? Então, ele mostrou a importância dessa humildade. E também o Espírito veio esclarecer que nunca foi provado pela ciência que um nobre tem sangue diferente de um pobre, né? Se você colocar um e o outro no laboratório, o sangue vai ser o mesmo, né? Para todo mundo, com as plaquetas, com as hemácias, né? Cada um com a sua tipo A, tipo B, mas vai ser sangue do mesmo jeito. Ninguém nunca teve sangue azul, né? Ninguém nunca viu sangue azul, né? Então, somos iguais, tirando as nossas vestes, a posição que a gente ocupa social, os nossos títulos, somos iguais. E na hora do desencarne é que se vê isso. Por que que muitas pessoas, na hora que estão agonizando, ou que estão passando por um momento de desencarne, como eu já presenciei, as pessoas pedem perdão por alguma coisa, porque ela sabe que ela vai desencarnar e vem tudo na mente o que ela fez. E se ela, naquele momento, ela vê que ela se arrepende de algo que ela fez, né? Que ela falou para alguém ou que ela maltratou alguém, e se aquilo vem forte, ela tem necessidade de pedir perdão. Eu lembro que meu avô, ele estava agonizando lá, estava nos aparelhos e tal, e o médico falando, olha, a gente não sabe o que a gente faz, porque ele está pelo respirador, não... os rins já estão falhando, tudo está falhando, mas ele está lutando pela vida. Eu não sei o que eu faço. O que faz? Falou para minha mãe. Aí a minha mãe falou, Marcinha, não sei o que eu faço, eu não tenho coragem de ir lá no CTI, eu não sou boa para essas coisas, minha filha, vai lá. Ah, eu devia ter o quê? Eu não sei, uns 16 anos, faz tanto tempo isso. Aí eu, tá bom, mãe, eu vou. Não, minto, não tinha 16 anos, eu já estava cursando a faculdade, né? E aí, de fisioterapia. E aí minha mãe, você que já mexe lá, está acostumada com o negócio de saúde, vai lá, né? Aí me botou para a bola da vez lá, tá? Eu fui. Aí eu cheguei lá, só podia entrar um, né? Eu parei do lado do leito do meu avô e eu sabia que questões familiares, né? Entre ele, a minha avó, os filhos, tinham coisas pendentes, né? E eu fiquei pensando naquele momento, falei, meu Deus, será que ele não teve a oportunidade de pedir perdão pelo abandono dos filhos? Eu fiquei pensando nisso, né? Me veio aquela coisa no meu coração. Aí eu fechei meus olhos e fiz uma oração. Falei assim, meu avô, todo mundo já te perdoou, vai em paz, não fica. Aí fiquei em pensamento, fiquei conversando com ele em pensamento, né? E falando, olha, minha avó já te perdoou, os filhos, tudo isso é passado, segue Jesus, vê a luz, você é uma pessoa boa, tem um coração bom, todo mundo. E fiquei fazendo isso e pedindo a Jesus que ajudasse. Gente, eu não sei, não é pretensão minha, nem orgulho, nada disso. Mas depois que eu saí dali do CTI, que nós chegamos em casa, o telefone tocou, ele desencarnou. Entendeu? Então, eu guardo essa experiência comigo. Eu não sei se realmente eu tive, ou fui inspirada, ou alguma coisa, né? E no futuro, lá na frente, 3 anos atrás, foi a minha avó. A minha avó, estou passando essa experiência para vocês, em relação aos sentimentos, né? Que na hora do desencarne somos todos iguais, bons, maus, né? Enfim, na hora do desencarne a pessoa deve passar várias coisas na tela mental da pessoa. E a minha avó sempre foi a matrona da família.
né? Tudo que acontecia, minha avó, ela que segura, ela que ajuda. Alguém está precisando de financeiro, é ela. Alguém está com problema de saúde, ela vai. E ela não era só dentro da família, ela fazia também com amigos. Ela praticava uma caridade que era inata dela. Ela não seguia nenhuma religião, era católica, né? Mas ela fazia coisas assim de forma natural. Era de forma natural. Já era coisa dela. E ela desencarnou com 90 anos, né? E ela estava no hospital e passando por essa mesma situação. Faz uma veia transitória e volta e vai, aquela coisa já, uma semana, 2 semanas, vai, não vai. E os filhos implorando no leito que ela ficasse. Implorando, implorando, implorando. E a minha avó, assim, eu amo tanto a minha avó. Eu falo que o meu amor por ela, eu não sei se é pecado eu falar isso, é maior do que pelo meu pai e pela minha mãe. Porque a minha avó, ela sempre foi minha referência, sabe, de pessoa, de ser humano. Então, aquilo ali, eu senti muito, né, o desencarne dela. E aí, lá fui eu novamente lá no hospital, agora já 3, vai fazer 4 anos, né? E a minha mãe, minha filha, o que a gente vai fazer? A sua avó, o médico chamou que ela não está muito bem e tal. E ela estava completamente inconsciente por causa das medicações, né? Ela estava mantendo ela sedada, né? Mas o médico falou, a qualquer momento ela pode desencarnar, né? Desencarnar não, né? Falou, falecer. A qualquer momento ela pode falecer. E aí a gente está fazendo essa reunião na família e tal, para vocês verem, não sei o quê. Aí eu fui lá, né? Mas ela lutando para viver. Ela não queria deixar, porque a preocupação dela com a família, entendeu? Aí eu entrei, estava minhas priminhas lá, perversa lá, sabe? Vó, por favor, não vai, vó, aquela coisa, né? Aí eu olhando, porque eu não sei, assim, lógico que elas amam a minha avó, mas havia uma dependência financeira muito grande. Então, até que amor é esse? Que é que a pessoa viva por causa da dependência financeira, né? Aí eu fiquei olhando e aí a minha avó, né, até se mexia no leito, aquela coisa toda, aí eu comecei a pedir ajuda a Deus, pedir ajuda. Falei, meu Deus, me ajuda nessa situação. Eu amo tanto a minha avó. É tão difícil dizer um adeus, mas eu vou orar para ela ter um desenlace, porque ela merece. Ela merece ter um conforto. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus, sabe? Aí eu falei com ela no ouvido dela assim, vó, pode ir, vó. Eu acertei na Mega Sena, vou distribuir dinheiro para todo mundo. Nesse momento, ela abriu o olho, olhou para mim e falou, Marcinha, você está aqui? Eu falei, eu tô, minha avó, vim te ver. Aí o médico se assustou, ela acordou. Aí eu falei, vó, vai em paz, vó. Você já está na sua hora, você cumpriu sua missão, está todo mundo bem, está todo mundo feliz. Tal. Quando a gente chegou em casa, minha avó desencarnou. Foi a mesma coisa. Então, nós somos iguais, né? Nós somos iguais. E isso eu penso o tempo inteiro, porque pode ser a pessoa ruim, a pessoa boa. No momento do nosso desenlace, nós vamos sentir isso. Nós vamos precisar de um auxílio. E nós somos iguais, a gente tem que manter a nossa humildade, fazer o exercício, né? O exercício moral, de não nos acharmos melhores que ninguém, de não nos colocarmos em posição melhores que ninguém, e até mesmo ter a humildade de entender que o outro não consegue, às vezes, chegar no mesmo degrau que a gente está. Que a gente quer que todo mundo vá junto. Eu sou uma, né? Eu fico, como é que é, né? Vamos embora estudar e não vai evoluir, hein? Não vai evoluir. E, na realidade, a gente tem que ter a humildade, apagar a nossa luzinha para o outro vir junto, sem pisar. É um exercício diário. Então, achei assim, muito oportuno esse estudo de hoje, né? Do orgulho, da humildade. Vou até terminar de ler esse capítulo.
e fica o chamado para a gente, né? Dessa experiência, né, que a gente tem de saber das coisas do céu, de saber das coisas do outro lado, entendeu? De ter esse privilégio de poder ler e entender das coisas espirituais. Então, a gente vai ser cobrado também por isso, né? A gente está tendo muito, então, o que muito for dado, muito será pedido. Tá? Gente, desculpa, né? Eu me emocionei, porque falar da minha avó, para mim, eu amo de montão, né? Então, Foi lindo. qualquer pessoa que conheceu ela, né? Não conheço ninguém que não amasse minha avó. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ter feito parte da vida dela. Vocês me desculpem a minha emoção, tá? E é isso. Falei muito hoje. Foi lindo tudo que você falou, muito esclarecedor, muito bonito o seu depoimento. Eu amei. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Nani? Márcia, foi um relato muito bonito, né? E a gente percebe assim que são dois extremos. Ela falou do avô que precisava do perdão e certamente ela foi intuída a informá-lo de que todos já tinham perdoado, né? A consolá-lo naquele momento que ele precisava tanto para o desligamento, para que ele partisse em paz, e da mesma forma a avó dela, né? E aí o que me chamou muita atenção é que assim nós sabemos que temos responsabilidades, mas que a gente também não pode abraçar o mundo, né? Nós temos que delegar funções. A gente tem que ajudar e até um determinado momento, até um determinado ponto, e depois deixar que o outro caminhe, porque senão a gente vai acumulando emoções e obrigações e responsabilidades, e na hora do desligamento fica esse problema aí. E se não houver alguém com essa sensibilidade que a Márcia teve quando falou com o avô e com a avó, é um sofrimento danado, né? Porque as pessoas já estão no finalzinho, né? Já bateram o cartão, a hora já é chegada, mas eles ficam ali com a sensação de que ainda tem que fazer mais. Então, que a gente tome as responsabilidades da nossa vida, mas não esqueça que o outro também tem necessidade, né? E aí, voltando a falar um pouquinho da leitura dela, quando a gente compreende a justiça divina e compreende as várias existências que nós tivemos, é que a gente é capaz de realmente entender que essas diferenças, elas são temporárias, elas são perfeitamente imutáveis, né? E elas são para o nosso aprendizado, né? Que cada um tem o que precisa passar naquele momento, por isso a diferença. E aí, quando chega no final, na hora do túmulo, né? No final, entre aspas, né? No final de uma jornada para iniciar a outra, a gente vê que é todo mundo igual, né? Que não tem cor, que não tem raça, que não tem posição social, que não tem orientação sexual, é todo mundo igual. São pessoas com dificuldades tentando evoluir, né? E que a gente não esqueça nunca disso, né? Que não deixemos que as nossas dificuldades nos limitem, que a gente possa sempre fazer o melhor por nós e para o outro, e que a gente compreenda as dificuldades do outro, porque também temos dificuldades, né? E aí a gente vê também que Deus ele organiza tudo tão planejadamente, né? Que ele é tão justo que ele não deixaria que um passasse pela dificuldade e o outro tivesse uma vida super confortável à toa. Ele não faz unidunité, escolhe um e joga a vida boa para um e a vida de dificuldades para outro. Não. Tudo fomos nós que plantamos lá atrás e que precisamos colher para o nosso aprimoramento. É isso. Nosso tempo está acabando. Ah, quer falar, Lu? Pode falar. Rapidinho. Quando a gente se coloca como ser espiritual, mais a gente, né, que é espírita e estuda isso, a gente automaticamente se coloca no lugar da gente mesmo, a gente se vê pequeno diante da imensidão, né? E quando a gente esquece um pouco desse lado espiritual no dia a dia, na correria,
É como se a gente colocasse uma máscara, uma roupa, uma máscara social, que se chama ego, né? O ego, ele quer a aprovação do outro, ele se sente superior ao... Na verdade, o orgulho pode ser, acho que é singular ao ego. Então, que a gente lembre mais que nós somos espíritos vivendo a experiência da carne. Isso tudo aqui acaba, que a nossa essência, ela é pura, ela é humilde. Então, a gente precisa estar sempre com esse pensamento na cabeça, de que nós somos espíritos. Isso. Perfeito, fechando com chave de ouro. Agora eu vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! Estamos com saudades. Então, para fechar aqui, a musiquinha que eu vou cantar hoje chama Já é Tempo, e eu acho que é isso, né? Que a gente tenha o despertar, porque o conhecimento ele está ao nosso alcance. Nós já fomos tocados, já sabemos do que precisamos e que a gente assuma essa responsabilidade e se aventure a ousar, a se modificar, a aprender, a amar, perdoar, né? Compreender. Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe para o céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Que a gente tenha mais possibilidades de amar cada dia mais, entendendo que o amor é o início, é o meio e o fim de toda essa jornada. Apesar de todas as dificuldades que temos, precisamos continuar confiando e amando, compreendendo. Às vezes erramos, às vezes acertamos, mas que a gente se esforce cada dia mais para nos melhorar, para melhorar o outro, para melhorar o mundo em que habitamos, para que a paz venha. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigada pelos privilégios que temos e que muitas vezes esquecemos de dar graças a Ti. Olhe, Senhor, nesse momento de tanta dificuldade, que o Senhor, mais do que ninguém, sabe que passamos. Olhe por todos esses que estão necessitados, aqueles que estão faltando o ar que é de graça, que infelizmente para algumas pessoas ele não chega. Olhe por esses que estão passando pelas dificuldades, pelas suas famílias, pelos profissionais que lutam incansavelmente para dar um pouco mais de dignidade para cada um desses pacientes, que possamos assumir a nossa responsabilidade e fazer aquilo que devemos fazer para que essa situação não aconteça. Por favor, que a misericórdia divina caia sobre nós. Obrigada, espiritualidade, que fluidifica as nossas águas e coloca nelas o remédio necessário para cada uma das nossas dores. Que possamos tomar esse remédio e que o milagre aconteça. A parte da espiritualidade está sendo feita, que façamos a nossa. Que sejamos contigo, mestre amigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Ai, que lindo, que estudo maravilhoso. Gratidão, gente. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer.
Um beijo, obrigada. Obrigada. Até Muito bom. amanhã.